Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Mensagem do Arcanjo Miguel. Vou ler para vocês. Ao coletivo, um novo ciclo se inicia. Juntos estaremos trabalhando como guerreiros de Miguel. Ancorem as proteções, vigiem os ataques energéticos e imediatamente ancorem a frequência de Miguel, sabendo que a maior proteção que vocês podem ter é possuir a mente reta, pensamentos retos, corretos, éticos, as palavras corretas, as reações corretas. Não aceitar provocações externas para não turbar o vosso coração. É um ajuste de muitas contas perante vossas consciências. E o corpo físico de vocês apresenta sinais. Ao invés de querer saber e tirar satisfações, saibam que muito há em sua literatura de metafísica da saúde e da medicina oriental chinesa e egípcia, até mesmo livros e cursos que explicam o significado das emoções atreladas a determinados órgãos do corpo físico humano. Muitas empresas que insistem em manter a estrutura de matrix de controle e medo serão desmontadas. O velho substituirá o novo. O velho será substituído pelo novo. Verão tudo vir à tona ao mesmo tempo, pois a luz do grande sol central traz aquilo que vocês têm no oculto, que precisam ressignificar, remodelar, trabalhar o amor, agradecer ao corpo que dá sinais, para que vocês tomem nova postura, mais humilde, mais amorosa, menos agressiva. Temos observado um grande número de agitações e caos. E vocês, guerreiros de Miguel, não podem se perder no meio dessa agitação. Parem, respirem, voltem ao eixo central. Meditem, desacelerem. Abram espaços de tempo para que o corpo físico não adoeça. Vá até o parque. Entre em contato com a natureza e observe o ritmo de tempo para uma árvore crescer, uma planta germinar, uma flor nascer e todo o seu ciclo até cair. Este ritmo da natureza tem muito a ensinar a vocês. Aos que muito se estressam e aceleram até mesmo as mensagens no dobro da velocidade, pois já não tem mais tempo, nem paciência para escutar uma mensagem curta no tempo correto. A mente de vocês acelera, o organismo de vocês se desequilibra pelo estresse interno, exigência e cobrança interna que a mídia de vocês divulga, que a comparação entre os familiares quanto ao modelo do carro, ao modelo da roupa, fazendo-os assumir dívidas, pressionando o coração e a circulação de tantas exigências e cobranças. A programação kármica pode ser alterada, atenuada, amenizada, se você estiver trabalhando na missão, fazendo mudanças grandes, tendo duas ou três encarnações em uma só, de tantas mudanças que vocês fazem. Tire dos ombros o peso e ande livremente, de forma diferente,
para que o resultado seja diferente. O mundo material ilude. O vazio existencial deve ser trabalhado para que vocês não desloquem e não sobrecarreguem os seus órgãos internos com queixas e insatisfações, irrefletidas muitas vezes, pois não enxergam o todo. A luz ilumina e mostra os pontos vulneráveis a ser trabalhados neste ano que se inicia, tendo a certeza de que a alma é imortal, o corpo perece, e vocês entram e saem dos corpos dezenas, centenas, milhares de vezes. Por isso, não temam a mudança entre dimensões. Estejam quites com as suas consciências e vivam de forma leve e fraterna. Miguel, eu sou. Gratidão, Arcanjo Miguel. É uma mensagem muito importante, uma orientação geral, e eu me incluo nisso. O quanto muitas vezes somos irrefletidos, a gente não reflete, porque a gente não está enxergando, nós não enxergamos o todo naquele panorama. O que que eu fiz na vida anterior, na outra, na outra, na outra, e nem precisa saber. Mas assim, com certeza, se existe lei de causa e efeito, não precisa saber o que fez, basta saber o que está chegando. Então, eu sei que parece um pouco frieza da minha parte, mas é literalmente. Quando eu estive com problema de hérnia de disco na coluna, eu fui, naquela época não existia tanta literatura assim, mas já existia medicina chinesa. E eu ouvi do médico que era especializado, eu tive sorte, na verdade, porque era um médico brasileiro com especialização em hérnia de disco, e ele estava trazendo a RPG, que não existia no Brasil, e ele tinha muita formação em medicina chinesa. Então, ele não só trabalhou musculatura, posição, postura, gestos, para não comprimir mais ainda as hérnias, como também para trabalhar a minha mente, o meu emocional, ah, que pelo jeito não estava nada bom, né? Tanto que sobrecarregou, peso, 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 sobrecarregou, e a dureza, né, ali. Bom, depois eu fui estudando outras coisas e vi que eu precisava tirar o peso de mim. Mas eu perguntava, como que eu vou fazer isso? Então eu fui fazer terapia. Já contei várias vezes, mas a gente conta de novo. Fui fazer terapia por alguns anos para eu aprender a lidar com as minhas emoções. O problema não é o outro, o problema era a incapacidade ou a imaturidade da época. Eu não sabia lidar com isso e ficava só, não, eu faço, eu resolvo, pode deixar comigo, eu vou. Não, tá bom. É, eu não tinha idade, nem tamanho, nem envergadura para assumir algumas coisas e fui assumindo, enfim. Ah, mas o problema não é assumir ou fazer algo, hein? Uh-uh. É como você faz. Foi isso que o médico me ensinou. Ao invés de você colocar pressão de 1 quilo, quando você pega algo, você faz uma força como se fosse 10 quilos, sobrecarregando todo o sistema eh, esquelético, né, da coluna lombar. Não faça isso. Você vai fazer seu. Jogue a força nas pernas e no braço, não na coluna. Eu falei, gente, como que faz isso? Então, a gente precisa aprender, ressignificar, reaprender, remodelar
Bom, vocês sabem que sumiram as hérnias, eram duas, a hérnia e a bisênia, sumiram. Por quê? Eu fui obediente, porque eu fiz tudo que precisava fazer. Tá bom, era algo kármico, mas sumiu. Medicina diz que não sumia, mas sumiu. Eu estou dando um exemplo dessa parte física. E agora, o que acontece? Quando virou 2026, são muitas informações que vão chegando, de pessoas jovens muito doentes, independente se é jovem, se é bebezinho ou se tem mais experiência, de muitos casos assim, que faz parte. O corpo nosso precisa de manutenção constante. Não é só porque eu medito, eu não adoeço. Ou medita, você lida melhor com aquela notícia, com aquele aspecto. Mas existe a ciência para nos ajudar. Mas olha só o que que Arcanjo Miguel fala. Quando Arcanjo Miguel falando sobre isso, eu achei até curioso, porque ele fala que nós deslocamos o nosso vazio interno, as nossas carências. Às vezes está com tédio, vai lá e toma uma decisão só para dar emoção. Ou tá tão ruim ficar sozinho que eu quero me apaixonar, né? Aí vai lá, se apaixona, vive alguma coisa muito assim, quando vê, vixe, teve uma terra arrasada, né? Então, vamos trabalhar os nossos vazios emocionais, recolhendo os nossos fractais, né? Para isso, então, eu convido todo mundo a fazer trabalhos quânticos, terapias integrativas, não só comigo, tem muita gente boa aí, tem muita gente boa. A bússola é o coração de vocês. Trabalho energético você deve fazer com alguém que energeticamente combina, né? Então, não adianta falar, ela é top, mas não está na sua frequência, não faça com ela. Tipo assim, não, quero fazer com a Márcia, porque a Márcia está no YouTube. Não, gente, vai fazer com outra pessoa que tem a sua frequência, sabe? Tem algumas coisas. Agora, tá bom, você gostou da pessoa e tem aquela frequência, tem uma sintonia, né? Ah, aí você vai fazer comigo ou com outra pessoa. O que eu quero dizer, estamos no momento, que o Arcanjo Miguel está falando, em que tudo está vindo à tona mesmo, está todo mundo falando isso desde o ano passado, e agora parece que virou assim, mais intenso, e vai intensificar, gente. E guerreiro de Miguel, não fique perdido, não fique desesperado, respira. Qualquer coisa, procura ajuda, né? Faça todas as técnicas que vocês costumam fazer, respira e centra, centra, fica centrado em vocês. E tem esta informação esse estresse, essa agitação, esta falta de tempo, esta correria, que é insana. E aí eu faço o meu relato agora para finalizar. Quando chegou no final do ano, eu não estava aguentando mais, eu estava muito cansada. Eu percebia, se eu não parar, eu vou adoecer. E aí eu parei. Os mentores também orientaram a parar, eu parei mesmo. Eu, por mim, ia abrir exceção, lembrei da hérnia, lembrei do outro problema da saúde, lembrei de, eu falei, não, porque a gente vai se curando, mas tem que aprender, senão volta a ter o problema, né? Então, gente, trabalhem fortemente esta aceleração. Não entrem nisso. Não coloca esses áudios 1.5, 2.0. Não, se a pessoa fala muito rápido, coloca 0,75 para que a frequência da mensagem entre naturalmente. Se tiver que ouvir de novo, escute de novo. Está fazendo curso? Assiste de novo.
né? Tem um monte de gente fazendo, até eu tenho super gratidão, um monte de gente que confiou aqui e está fazendo o curso livre Mundo Quântico. Nós estamos indo para o terceiro módulo do total de seis. Ah, e eu recebo mensagens que me animam, porque são pessoas que falam, olha, eu assisti, eu ouvi, e depois eu estou ouvindo de novo, porque eu estou fazendo aqui o meu trabalhinho de formiguinha aqui. É isso que precisa ser feito, sabe? Não é sair de um vídeo e ir para outro vídeo, você não ouviu nenhum nem o outro, quando vai ver, assistiu 10 mas não lembra do primeiro. Então, essa aceleração faz mal para a mente, disse aqui, né, Arcanjo Miguel, para os pensamentos, acelera o ritmo cardíaco, o ritmo sanguíneo, fica tudo com alta pressão, né? Então, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, sabendo que nosso espírito é imortal, imortal, o espírito. Então, a gente entra e sai do nosso corpo todas as noites para dormir. Não, não tenha medo, não tenha medo, gente. Eu sei que parece fácil falar, mas eu lido com esse tema desde que eu sou criança. Eu lido mesmo com isso, porque meu pai faleceu quando eu era jovenzinho, assim, com 8 anos. Nem jovem, era criança. Então, eu lido com isso mesmo. Eu tenho um pouco de medo disso ainda, principalmente em relação às pessoas que eu gosto muito, mas a gente precisa amadurecer e entender que existe um ciclo da natureza, né? No budismo fala nascimento, doença, velhice e morte. E é um ciclo, e depois inicia outro ciclo, assim como o ano, assim como as estações da natureza, as fases da lua. Então, não estou falando que é para vocês eh, deixa para lá, não, façam o melhor, cuidem o máximo possível, compreendam, não como eu quero saber por que que eu estou doente e enfia dedo na cara da fonte criadora. Não façam isso. Por quê? Porque você precisa curar o espírito. Seu corpo está servindo como, de alguma forma, uma maneira de depurar, né? Então, eu sei que é pouco difícil de aceitar, mas é verdade. Muitas doenças, vamos dizer, paga a conta de 10 vezes mais de coisas erradas que nós fizemos. Lembra da mensagem de ontem, que a mãe Maria falou? Se não lembra, não assistiu? Volta no dia de ontem, dá uma olhada lá, tá bom? Que vocês fiquem lúcidos, atentos, mas não estressados. É vigiar e orar. E quando vocês não dão conta, peçam ajuda, tá bom? Mas não é um terapeuta que vai resolver o seu problema, e sim a sua fé. É a sua fé que te cura, porque muitas vezes a gente leva uma doença de uma vida para outra, porque não se curou nenhuma vida, nem no meio delas e nem na outra. Então, seja lá o que for que está se repetindo, vamos curar, aprender com os erros e não cometer mais os mesmos erros, tá bom? Gratidão. E agora, antes de encerrar, eu quero agradecer. Eu não agradeci ontem, né? Vou abrir até aqui. Desculpa, gente, agenda. Ao Ricardo, família Andreoli, a Márcia Ferreira, Tereza Tavares, a Beth e Adriana, Beth Sicarelli, Isaura, Tikawa, Ricardo também, a Multiclínica Odontológica, meu irmão, Ricardo Caria. Ah, agradeço muito a uma queridíssima, que é a Gabriela Corbani. Huber, gratidão pela confiança. Vamos trabalhar que tudo vai ficar ótimo, tá bom? Vocês vão ver. É, é um ano de desafios, já deu para perceber, mas vamos com calma,
Vamos trabalhando, cada um vai trabalhando os seus pontos, no final dá tudo certo, tá bom? Gratidão, pessoal. Tchau.